Bem-vindo ao Aforismo 5. Você que está aqui acompanhando no YouTube, não deixe de fazer sua inscrição. E você que me acompanha no Clube de Estudos, se prepare que teremos vários e muitos comentários sobre obras pouco conhecidas, pouco comentadas de Karl Marx. Tanto é que o nosso aforismo hoje ele é titulado com o seguinte nome: Aquilo que ninguém fala sobre Marx, as obras e ensaios menos conhecidos do autor. Bom, e hoje o que eu queria discutir com vocês é um livro que de fato é o mais escanteado de Marx, sua tese de doutorado, que se chama A Diferença entre a Filosofia da Natureza de Demócrito e a de Epicuro, que foi a tese de doutorado de Marx. Infelizmente, essa obra, nós não temos ela completa, e ela foi escrita em 1841, e de fato só veio a ser publicada na época dos soviéticos, na década de 30, enfim, quando os soviéticos de fato começaram a publicar e difundir obras nem tão conhecidas até então de Karl Marx. E o que eu queria chamar a atenção é que essa obra de Marx sobre o que é a natureza em Demócrito e Epicuro mostra também o caminho que Marx percorreu no interior da filosofia antiga, né? Por isso que é um tema um tanto desconhecido, mas que ao mesmo tempo deu base à constituição do materialismo de Marx futuro. E não só isso, eu diria que esta obra deu origem a uma discussão no interior do pensamento marxista sobre o que é ortodoxia e heterodoxia marxista, que a gente vai explicar isso, inclusive temos um bônus específico para tratar desse aspecto com mais profundidade, mas, igualmente, essa discussão do que é o materialismo, o atomismo, né, para ser mais exato, do Epicuro e do Demócrito, também conduzirá a uma briga durante o século XX entre formas ortodoxas de se interpretar o pensamento do Marx e formas heterodoxas. Eu queria dar, pelo menos, algum parâmetro, né, para a gente entender do que se trata essa discussão. Bom, mas vamos começar pelo começo, evidentemente, e tentar refletir sobre quem foi Demócrito e quem foi Epicuro e por que estes autores são tão importantes para a constituição do materialismo histórico dialético de Marx. Bom, para quem não sabe, Demócrito é um pensador pré-socrático, portanto, ele acredita-se tenha vivido ali na passagem do século VI, V a.C., quase um século e meio, dois antes de Sócrates, por isso que ele é um pensador pré-socrático. E o Demócrito, ele era discípulo de um filósofo também atomista chamado Leucipo. O fato é que Leucipo e Demócrito, eles conceberam a concepção atomista na antiguidade, né? Em grego, átomo significa uma substância indivisível, não tem nada a ver com o átomo da química moderna. A gente sabe que hoje o átomo ele pode ser divisível, etc. Mas os atomistas acreditavam que tudo que constitui a natureza seria feita por átomos. Átomos de madeira, átomos de ferro ou qualquer coisa do gênero, né? Enfim. Eu não vou entrar muito nessa discussão, porque depois a gente vai gravar outros aforismos sobre os pré-socráticos em outro momento, e certamente cedo ou tarde eles estarão disponíveis, mas eu queria chamar a atenção para o fato de que o próprio Epicuro, né, que é um pensador que viveu quase um século após Sócrates, ele já vivia num período de decadência das cidades gregas, né, viveu em Atenas, fundou um jardim, o famoso jardim de Epicuro, onde ele dizia que a verdadeira virtude se realizava através dos prazeres corporais e os diferentes prazeres que esse corpo oferece, dormir, praticar o sexo, a boa alimentação, a boa bebida, dormir e assim por diante. Então, esses temas não são exatamente os que nos interessam aqui. Certamente vocês vão ter gravações de outros tantos vídeos sobre a filosofia antiga, mas não é o que cabe aqui discutir. Mas o ponto principal que chamou mais a atenção do Marx eram duas concepções tomadas como bem distintas sobre o que é o atomismo, né? Eu queria explicar isso para vocês com calma. Segundo a interpretação de Marx, Demócrito teria elaborado uma concepção que hoje a gente chamaria determinista do átomo, né? Porque o que acontece? Os atomistas vão dizer que não apenas a natureza é constituída de átomos, né? Mas nossos comportamentos subjetivos e nossos sentimentos, né, como o bom, o mau humor,
alegria, felicidade também seriam guiados por átomos. É aí que está a grande questão. Então, o próprio Demócrito atribui-se a ele a ideia de que você sente dor, felicidade, alegria, tristeza, assim por diante, em função dos átomos que estão no nosso corpo e que direcionam esses sentimentos, né, prazeres, seja lá o que for, né? Só que acontece que, segundo Marx, o Demócrito teria criado uma visão mais mecânica, né, dos átomos, de modo que o ser humano e a sua subjetividade não tem controle sobre esses átomos, né? É isso que o Marx está tentando mostrar nessa tese mais materialista, né? Diga-se de passagem, mais Epicuro, né, inclusive, vai dizer que a nossa vida termina com esta morte, né? Não existe alma, espírito, né? São átomos simplesmente. Então nascemos e morremos aqui, mas daqui a pouco eu falo de Epicuro, mas o fato é que Demócrito, o que sobrou da obra dele não são obras completas, né? Isso aconteceu com a maioria, ou quase todos os pré-socráticos, de forma que falta vestígios do que a gente sabe dos pré-socráticos, e Epicuro não era pré-socrático, mas os pré-socráticos, autorizantes de Sócrates, todos eles são descritos, na verdade, pelos doxógrafos, né, que são pensadores, historiadores, filósofos que tiveram oportunidade na antiguidade de lerem esses textos na íntegra e fizeram comentários sobre eles. Entre eles, Aristóteles fez comentários sobre os pré-socráticos. Mas as obras na íntegra, infelizmente, quase todas se perderam. Mas o que o Marx concebe de Demócrito é a ideia de que nós não temos controle sobre os átomos que regem os nossos sentimentos, nossos afetos. É uma relação que hoje a gente chamaria de determinista. Ou seja, os átomos no interior do nosso corpo exercem tal influência sobre a nossa subjetividade que você se sente feliz, se sente triste e assim por diante. No entanto, Epicuro terá uma outra interpretação atomista, é isso que interessa ao Marx. Por quê? Porque, segundo a leitura de Marx sobre Epicuro, haveria uma margem para a liberdade humana, uma margem para que a nossa subjetividade conseguisse reger esses átomos dentro de nós mesmos, a ponto que o ser humano teria a capacidade de, no convívio social, era isso que Epicuro também descrevia, você só é virtuoso diante do outro também, você só encontra a felicidade convivendo com o outro, né? Por isso que ele vai escrever a carta sobre a amizade, o Epicuro. Então ele vai dizer que essa é uma forma de prazer que a gente exerce através de uma certa liberdade. Então, se você vai, de repente, a um restaurante com amigos, enfim, cultiva o amor com o seu relacionamento, tudo isso é uma forma de nós livremente manipularmos os átomos que circulam dentro do nosso corpo, de forma que a diferença entre Demócrito e Epicuro é esta. Demócrito, entre aspas, né, funcionaria de uma maneira determinista. Os átomos regem os nossos humores, enquanto que para o Epicuro, na realidade, os átomos são regidos pela nossa subjetividade. Existe algum grau, pelo menos, de controle e de restabelecimento ou rearranjos, né, que a nossa subjetividade, a nossa liberdade faz sobre esses átomos. Tudo bem, mas o que isso tem a ver com o futuro marxismo, né? Acontece que existem duas leituras feitas sobre o materialismo histórico dialético. Uma delas, que é ortodoxa, dirá o seguinte, que o socialismo seria quase uma lei natural, né? Uma leitura positivista, mais cientificista, muito criticada pela heterodoxia, que daqui a pouco a gente vai comentar o que eles vão dizer para a gente, mas a ortodoxia marxista parte do pressuposto de que todas as sociedades necessariamente e mecanicamente passariam pela antiguidade, pelo feudalismo, pelo capitalismo, pelo socialismo, até chegar ao comunismo. Então isso influenciou muito uma leitura cientificista positivista do marxismo. Enquanto que a heterodoxia vai seguir mais ou menos o caminho de Epicuro, dizendo que é a liberdade humana quem faz as evoluções, de modo que não significa que todas as sociedades precisam necessariamente passarem por todas essas etapas econômicas. E o Marx, mais no final da vida, talvez tenha se reaproximado, direto ou indiretamente, de Epicuro. Né? Eu lembro de uma situação em que Marx recebeu, no final da vida, correspondências de revolucionários russos perguntando o seguinte para ele: olha, Marx, aqui na Rússia nós vivemos uma situação ainda semi-feudal. Quer dizer que para chegar ao socialismo ainda a gente vai ter que esperar a sociedade russa se desenvolver o capitalismo para quem sabe um dia chegar ao socialismo? E aí o Marx teria, de alguma forma, sido muito impactado por essa crítica e esse comentário, essa correspondência, pensando que, na verdade, não existem leis mecânicas da história, leis deterministas, mas sim que é sempre a ação humana quem acaba conduzindo aos atos evolucionários, à liberdade humana. Então vejam que, se por um lado
Demócrito tinha uma leitura mecânica dos átomos comandando a nossa subjetividade, tal como os ortodoxos marxistas no futuro e muito mais adiante da história vão dizer que existem leis mecânicas da história, por outro lado, a heterodoxia marxista vai dizer que, tal como Epicuro, o ser humano controla os átomos. Nesse caso, são seres humanos que promovem as transformações históricas e não existem essas leis mecânicas, como eu disse para vocês, da história. Isso vai render também uma grande crítica da Rosa Luxemburgo, vocês já devem ter ouvido falar dela no início do século passado, contra a social-democracia alemã, que no início do século passado acreditava, com Kautsky, por exemplo, que era um marxista, enfim, democrata, que dizia que o socialismo chegaria à tona tal como o sol desperta todas as manhãs. Essa era a frase de Kautsky. E Rosa Luxemburgo vai na contramão disso, dizendo o seguinte: não dá para ficar esperando de braços cruzados que o socialismo venha à tona. É a ação humana, a liberdade humana, quem conseguirá conduzir a humanidade ao socialismo. Espero que vocês tenham gostado desse aforismo. Não deixem de se inscrever aqui no meu canal do YouTube e não deixem de clicar aqui no link para terem acesso ao clube de estudos, onde vocês vão ver outras obras pouco comentadas de Karl Marx. Muito obrigado.